interessados, na verdade, o Urca Prime Renda, que é o RPR11, divulgou tanto no dia 20, dia 21 e dia 22 de junho. O fundo é administrado pela Vortex e gerido pela Urca e tem 92.900 cotistas. O que aconteceu? Ele divulgou aqui o ato do administrador para a 8ª emissão de cotas, no dia 20. E depois, quais foram as datas mesmo? Depois, no dia 21, divulgou uma retificação. Ratificação. Retifica uma parte e ratifica todas as outras, né? Retifica um termo e ratifica todas as outras. E no dia 26, e no dia 22, 20, 21 e 22, novamente uma ratificação. Quer dizer, o pessoal saiu com a oferta e depois, opa, para lá, tem que mudar tal coisa aqui. Ou às vezes corrigiu um erro, ou mudou de ideia no meio do caminho. Bom, foram 3 fatos relevantes falando da mesma coisa. E lógico que eu já vou pegar o consolidado aqui, né? Não vou falar o que estava o primeiro, depois o que mudou, depois o que mudou. Já vamos para o que importa, que é a informação consolidada. Então é o seguinte, 8ª emissão de cotas do Urca Prime Renda, ela é só para qualificados, então não é para profissionais apenas, é para qualificados, no valor de até 527 milhões e meio, 527 milhões e 500 mil. Vai ter direito de preferência na proporção de 42,82%, e após o exercício dos direitos, tem início a distribuição para qualificados por ordem de chegada. O que é isso? Tem várias formas possíveis de se coordenar uma distribuição de valores mobiliários, não só cota de fundo. Pode ser CRI, pode ser ação, uma distribuição de valores mobiliários. Essas instruções, aliás, agora a resolução, sobre oferta pública, é oferta pública de valor imobiliário. Não tem diferença na prática se é uma debênture, oferta pública de valor mobiliário. Não tem diferença se é uma debênture, uma ação, um fundo imobiliário, tal. A regra vale para todos os tipos de valores imobiliários. E aí, o que a gente está mais habituado é ver aquele processo de book building, de construção de um livro, falando assim, eu quero captar 500 e tantos milhões, todo mundo que tem interesse aí se pronuncia, né? Fala quanto que você quer comprar. E aí vai anotando num livro, vai construindo um livro de interessados, e se por acaso houver um excesso de demanda, tem mais de 500 e tantos milhões de reserva, é feito um rateio. Outra forma de fazer é essa que o Urca está fazendo, é por ordem de chegada. Então não vai ter rateio. Até esses 527 milhões não vai ter rateio. Primeiro tem direito de preferência. Então se você já é cotista, você exerce o seu direito de preferência, essa cota está garantida para você, certo? Não vai ter 100% de exercício de direito de preferência. Não vou dizer nunca, né, para não queimar a língua, mas quase nunca isso vai acontecer. Então um monte de gente vai exercer o direito e tal, e vai sobrar. As sobras não vão ser oferecidas a quem exerceu o direito de preferência. As sobras vão ao mercado, só que não pelo processo de book building, e sim por ordem de chegada. Tem uma série de datas de liquidação, e aí você entra em contato lá, se você é qualificado, né, investidor qualificado, entra em contato com a corretora e fala, eu quero comprar tantos R$1.000 das cotas do Urca. Ah, tá, a liquidação é na sexta-feira, por exemplo. Então, você foi lá, reservou, pagou, levou. Não tem rateio. Aí, sobrou nessa primeira data de liquidação, vamos para a próxima. Então, sobrou mais tantas 1.000 cotas. Aí, a mesma coisa, foi lá, reservou, pagou, levou. Entendeu? Só vai ter rateio se na última data de liquidação sobrou um pouco e teve mais interesse, aliás, nessa não. Só vai ter rateio se no montante adicional, deixa eu chegar lá de novo no fato relevante, ó. Após o exercício dos direitos, tem início a distribuição para qualificados por ordem de chegada. Havendo demanda e excesso dela, né, excesso de demanda para o montante adicional, haverá rateio. Então, era 527 milhões. Exerceu o direito de preferência, foi 150 milhões. Aí na primeira janela de liquidação foi mais 200 milhões. Aí na terceira, mais 200 milhões. Opa, já passou dos 527? Começa a entrar no montante adicional, certo? E aí sim, montante adicional tem um limite. Se de montante adicional ainda tiver excesso, aí sim vai ter rateio. Então atenção se você tem interesse de entrar, mesmo não sendo cotista, caso você seja qualificado. O que é o qualificado? É quem
assina um termo declarando ter mais de R$ 1 milhão em investimentos, não serve o seu apartamento, tá? A sua casa. Você assina um termo dizendo que tem mais de R$ 1 milhão em investimentos e que está ciente dos riscos dos investimentos que pretende fazer. Só isso. Então, se você é qualificado, você presta atenção nas datas de liquidação e faça a sua reserva, certo? O preço vai ser R$ 100 por cota, mais os custos de R$ 5,50, que dá 5,5% de taxa para essa distribuição. Então, no total, quem exercer direito ou comprar essas novas cotas, vai pagar R$ 105,50. Eu sei que você acha bastante, eu particularmente também acho, e aí eu fui comparar com a 7ª emissão. Na 7ª emissão, o custo foi 1,8%. Essa agora é de 5,5%. Só que, também, a 7ª emissão visava captar 203 milhões e não conseguiu captar tudo. Captou 185. Então, não dá simplesmente para comparar as duas coisas. E aí, evidentemente, primeiro, que desses 5,5%, o gestor não vai ganhar nada. Isso é custo para o gestor também, vamos dizer assim. Né? Não é que ele vai tirar isso do bolso, mas ele não vai se beneficiar em nada com isso, em nada. Ele também gostaria que fosse mais baixo, tá? E aí a 7ª emissão, a emissão passada, foi bem mais baixo, foi 1,8. Só que ele não captou tudo que ele queria captar. Então ele não deve ter ficado muito feliz. Aí ele volta para a 8ª e fala, ó, não dá, hein? Pô, tem que captar tudo agora. Aí o prestador de serviço fala, então, você quis pagar barato da última vez? Né? Você quer que eu faça um esforço maior? Então você paga pelo meu esforço maior. Prestação de serviço. Eu vendo serviço, como professor. Tá? É assim que a gente negocia. Você também, no seu dia a dia, é assim que negocia. Mesmo que você seja um assalariado, se o seu chefe lá começar a falar, agora eu quero que você acumule mais uma função, você vai perguntar isso, e o salário vai ser o mesmo? Né? É isso. Mas aí, o que eu percebi também? O esforço da outra era menor, né? Quer dizer, era para captar 203 milhões, agora é para captar mais do que o dobro, 527 milhões e meio. Ah, sim, outra coisa importante que eu não coloquei aqui. O que está em azul não está no fato relevante, né? Fui eu que fui buscar. Outra coisa importante. A 7ª emissão, ela era exclusivamente para os atuais cotistas do fundo. Ninguém ia entrar. Então era só o direito de preferência e o direito de sobra. Evidente que o esforço é menor. Agora essa não, depois do direito de preferência, os distribuidores vão buscar gente de fora do fundo para trazer para dentro para chegar nos 500 milhões. Então não dá para comparar as duas. Não dá para comparar as duas. Não estou dizendo que tá barato o 5,5. Não acho caro, tá? Mas só estou mostrando a diferença entre uma e outra e te ajudando a entender também por que isso custa. O mercado, os preços melhoraram, muitos fundos estão ali empatados ou acima do patrimonial, vai começar a vir um monte de emissão. E muito gestor está lá na ânsia de fazer uma emissão há muito tempo. Só que tem poucos prestadores de serviço que conseguem ter capilaridade para uma emissão de 500 milhões. São poucos. Nosso mercado ele é muito, muito, muito concentrado. E já aumentou um pouquinho. Antes era basicamente a XP, né? XP e BTG. Então agora tem XP, tem BTG, Guide e no Invest. Eu tenho visto as distribuições passando majoritariamente por essas 4 corretoras como coordenadoras líderes. Bom, oferta e demanda. Um monte de gestor querendo distribuir. Aí imagino que a maioria dê preferência pela XP, porque é a que tem o maior poder de distribuição, que tem o maior número de clientes, tá certo? Chega lá na XP, ó, quero distribuir. Ah, tudo bem, só que é o seguinte, já tem 12 distribuições na sua frente. Você consegue esperar? Assim, a sua distribuição vai ser daqui 3 meses e meio. Putz, sei lá o que vai acontecer daqui 3 meses e meio, né? Vamos tentar outro lugar, então? Sabe quando você chega num restaurante e a fila tá grande, você desiste daquele e vai tentar outro? Então vamos tentar outro lugar. Aí no outro lugar a fila tá menor, mas tem fila também. Só vamos mais um. Aí no terceiro, o cara percebe que tá todo mundo indo para lá, ele puxa o preço. Né? No restaurante não acontece isso, mas o que eu quero dizer? Esses poucos que conseguiram ter massa crítica de clientes para coordenar uma oferta pública de distribuição estão percebendo que é hora deles ganharem dinheiro.
porque todo mundo está querendo emitir e pouca gente é capaz de distribuir. E eles vão tentar puxar preço mesmo, oferta e demanda. Então, eu também acho caro essa emissão, não estou falando especificamente do Urca, também acho que essas comissões são altas, podiam ser menor, mas você quer xingar alguém, xinga a pessoa correta, tá? Porque o gestor do fundo não tem lufas a ver com isso. Ele não se beneficia em nada com esse dinheiro, ele não vai rachar isso com a corretora, né? Ele também gostaria que fosse menos. Então é isso aí. Nesse caso, a distribuição está sendo coordenada pela Guide, onde já trabalhei, inclusive. Alexandre Aterino, um abraço para você. Ganha seu dinheirinho, mas na próxima dá um desconto para o mercado, que o investidor de fundo imobiliário também não gosta de pagar tão caro assim pela distribuição. É isso aí. Espero que você tenha entendido. Então, ó, Adelmo, se você... eu acabei de falar, o gestor não tem nada a ver com isso. Você está falando, ele pisou na bola feio. Por quê? O gestor não escolheu pagar caro, ele não ligou na GAD, vamos fazer bem caro, porque eu quero que o meu cotista pague caro. Entenda isso. Entenda isso. Todo mundo está querendo distribuir, pouquíssimas corretoras têm capacidade de distribuir, as corretoras vão puxar o preço lá para cima. Aí cabe ao gestor, ou ele adia a oferta dele para uma hora em que o poder de barganha mude um pouco, não tenha tanta distribuição acontecendo, ele fala, ó, eu quero agora, mas não topo pagar tudo isso. Ou ele aceita o preço que o distribuidor tá cobrando agora, né? Você pode ficar bravo, mas ficar bravo com a pessoa certa, né? Nesse caso específico, o gestor não tem nada a ver com essa história do custo da distribuição. Bom, vamos lá. Próximo fato relevante aqui, no dia 21/6, o Santander Renda de Aluguéis, que é o SARI 11, administrado e gerido pelo Santander, e que tem 42.273 cotistas, anunciou que um inquilino comunicou a devolução antecipada e parcial. Não, é parcial não, isso eu dei Ctrl+C, Ctrl+V do último fato relevante. Aqui não tem nada de parcial. Devolução antecipada, vamos fazer o que eu sempre faço aqui, vamos arrumar. Pronto, está arrumado. O inquilino comunicou a devolução antecipada de 3.000 metros quadrados no condomínio WT Morumbi, que fica aqui na capital de São Paulo. Considerando o aviso prévio, multa por rescisão antecipada e devolução proporcional do desconto aplicado na revisional, não deve haver impacto financeiro para o fundo até junho de 2024. Após essa data, os rendimentos tendem a diminuir cerca de 6 centavos por cada cota. E a vacância do fundo vai para 16,9%. Isso aí. Então, a vacância do fundo vai para 16,9% e o impacto só vai acontecer depois de junho de 2024 e deve ser de 6 centavos. Uma coisa importante, ligando com o primeiro fato relevante, lá com o guidance do Bresco, é sempre uma projeção, né? Porque... sabe lá, pode em qualquer fundo, inclusive no Bresco, pode acontecer um problema no mês seguinte e aquela projeção de dividendo ser revisada para baixo. Um outro imóvel vai ficar vazio, ou um inquilino dá um calote, ou coisa assim. Então, no caso aqui do SARI 11, de novo, né, fui lá, Ctrl+C, Ctrl+V com o último slide do último fato relevante que eles tinham divulgado, e tinha lá muito parecido. A última devolução foi no mesmo prédio, essa era parcial, por isso que estava errado, e o impacto eu acho que é em agosto desse ano, e só depois vai mudar, sei lá, 3 centavos por cota, não me lembro de cabeça, estou só dando um exemplo. Só que aí, antes de chegar a agosto desse ano, vem mais uma devolução. Então mudou de novo, completamente o impacto vai ser maior, só que só em junho do ano seguinte. Então esse guidance, né, como o mercado fala, essa projeção de rendimentos, ela é meramente uma projeção. Meramente uma projeção. Porque sabe lá o que vai acontecer no mês seguinte, dali 2 meses. Pode vir uma surpresa boa, novamente, mas é menos provável. Você considerar a dinâmica de um fundo imobiliário que tem receitas contratadas, é pouco provável que você tenha uma surpresa positiva do ponto de vista da locação. Uma revisional para cima, um contrato que venceu e deu para renovar bem mais para cima e tal, só que isso acontece muito pontualmente em janelas
muito certas, né, na renegociação contratual. O que pode vir de uma boa surpresa é uma venda de um imóvel com bastante lucro, coisa assim. Mas, enfim, surpresa para cima é pouco provável pela dinâmica do fundo imobiliário, que ele tem receitas contratadas, tanto de tijolo quanto de papel. O papel tem um CRI. O devedor deve IPCA mais 7% ao ano, nem mais nem menos. Então as receitas são contratadas, as receitas são previsíveis. Pouco provável de vir surpresas para cima. Para baixo, pode vir o tempo todo. O tempo todo. Então, quando a gente olha para frente na projeção de dividendos, sempre tenha em mente que é uma projeção, porque as coisas podem mudar no meio do caminho, certo?